Olá, meus amados irmãos. Estamos aqui no monte, jejuando, orando, né? Como aí a convocação foi feita pelo nosso líder da nação, né? Por alguns líderes, né? Da igreja, alguns nomes, né? Conhecidos aí. Estamos aqui no monte, jejuando, orando. Acabamos de tentar fazer, né? Tentamos aí fazer uma transmissão ao vivo, mas por conta do sinal, né, do celular, o 4G aqui tá muito ruim, né? O sinal estava sendo muito ruim, então encerramos a live e vamos deixar aí para fazer o ao vivo. Foi nosso primeiro ao vivo aqui no canal. Vamos deixar para fazer esse ao vivo aí em casa, no Wi-Fi, né? Com o sinal e a qualidade que vocês merecem, tá bom? Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o jejum, tá? O jejum foi convocado aí para que a nação seja livrada por Deus, né, desse grande mal do coronavírus, né? Que a nossa nação aí encontre, né, favor diante de Deus, que possamos achar prosperidade. Só que apenas nisso, irmãos, eu discordo um pouco do nosso líder da nação, né, de alguns líderes evangélicos, em pedir isso, quando verdadeiramente o verdadeiro pedido deveria ser para arrependimento, como eu coloquei aqui no título do vídeo: jejum de arrependimento, de pedido de perdão. Tudo que temos que pedir para Deus no momento em que nos encontramos de total devassidão, de total perspicácia perante Deus, de total depravação, completa depravação, degeneração, completa corrupção, completa imoralidade, completa depravação em todas as áreas da vida do ser humano, da nossa nação, irmãos. O que temos que pedir a Deus é misericórdia e perdão. O que devemos fazer diante de Deus não é simplesmente ter o foco de nos livrarmos do mal que o coronavírus está causando. Não. Que o coronavírus sirva para que nós reconheçamos que estamos em erro diante de Deus. Que nós reconheçamos que nós estamos em erro, em pleno erro. Tanto como nação, como igreja. Porque a igreja tem sido e tem estado sem vigiar, assim como Pedro, Tiago e João, por ordem de Jesus Cristo, por ordem do Senhor. O Senhor falou: vigiem e orem. Vigiem e orem para não caírem em tentação. Quando eles, pela ordem do Senhor de vigiar e orar, dormiram. E pouco tempo depois, traíram o Senhor que por eles deu a vida. Enquanto Jesus era preso, era amarrado com cordas nas mãos, com grilhões nos pés, levado, arrastado, humilhado, cuspido, eles se dispersavam, fugiam, porque falharam no que o Senhor
ordenou que se fizessem: vigiar e orar. E é justamente por este mesmo erro antigo da igreja, justamente por não vigiar e por não orar, é que a igreja abriram-se as portas para todo tipo de sorte de heresias, para todo o tipo de sorte de enganações, para tantos quantos falsos profetas há no meio da igreja hoje em dia. É uma lástima. É uma lástima. Hoje se erguem os falsos profetas em meio à igreja de Cristo, com falácias e mais falácias, e por falta de devoção da parte do povo de Deus para com Deus, por falta de conhecimento da verdade, conhecimento contido na palavra, eis que somos submergidos em heresias, em enganações e por enganadores, abrindo-se as portas para que os enganadores entrem, para que os falsos profetas e os falsos mestres entrem. E sinceramente, se vocês forem a analisar um pouco a respeito das heresias, dos erros, das falsas profecias, vocês vão reparar que são coisas de âmbito imaturo, são coisas ridículas. São pessoas falando que o nome de Deus não é Senhor, que o nome de Deus não é o nome que a Bíblia apresenta, que a Bíblia não é confiável, que a Bíblia está corrompida, que a Bíblia está paganizada. E muitos crentes, muitos cristãos, muitas ovelhas caem nessa cilada do diabo porque não têm o devido conhecimento, não têm a devida vida de jejum e oração, de vigilância e oração que deveriam ter até mesmo por ordem de Cristo. E é por isso que perecem, é por isso que caem em iniquidade perante Deus. É justamente por isso, tá? Por falta de orar e vigiar. Erros antigos. Já a nação, o jejum foi convocado em favor da nação. Então vamos nos ater à nação. Em falar em nação, na Bíblia conta que toda nação que pecou diante de Deus, cuja culpa dessa nação ou dessas nações cresceram até chegar à presença de Deus, Deus suscitava julgamento contra essa nação pecadora, contra essa nação que pecou contra o Senhor. Sim, ele suscitava o julgamento e a condenação. Exemplo, Sodoma, Gomorra, as cidades ao derredor, tá? Que pecaram contra Deus, que suas iniquidades cresceram, subiram até a presença de Deus e por ele foram julgadas e condenadas. Mas existiam outras nações, como por exemplo Israel, né? Existiam outras nações que também, sendo pecadoras,
Só que estamos falando de graus diferentes de pecado. Veja que quando Deus fala daquelas cidades, fala que o pecado delas, a iniquidade, subiu até a presença dele. De tanto que pecaram, de tanto que cometeram iniquidade. Compreendem? Dito isso, Deus ia lá, condenava, tá? Julgava e condenava. Por que isso não se repete nos dias de hoje? Vocês já se perguntaram por que Deus não suscitou o julgamento e a condenação da nossa nação? Porque hoje em dia, o problema, o erro, o pecado, não é apenas de uma nação, irmãos. Não é apenas uma nação que cresceu em culpa diante de Deus. Não. Na verdade, todas as nações. O pecado, irmãos, não bateu a porta somente de uma nação ou de algumas nações. Bateu a porta do mundo inteiro. De todas as nações. O pecado bateu a porta de todos os homens. Todos se acham em plena corrupção. Quero que vocês entendam que a diferença das outras cidades para Sodoma e Gomorra e as outras que foram condenadas são os graus de pecados, os graus de culpa diante de Deus. Compreendem? Os graus de iniquidade. Todos pecam, mas há aqueles que sobrepujam o estado do pecado, sobrepujam o estado da iniquidade. São aqueles que crescem até a presença de Deus em iniquidade. Naquele tempo, todos pecavam, como hoje todos pecam. Só que nem todos cresciam em iniquidade até a presença de Deus, diferentemente de hoje. Então, naquele tempo, os que cresciam em pecado até a presença de Deus eram julgados e condenados por Deus. Hoje em dia, a solução não vai achar-se solução para os pecados do mundo, condenando uma nação, compreende? Baixando uma nação. Não. Todos hoje pecaram, como igualmente crescendo em culpa e iniquidade diante do Senhor, diante de Deus. Vocês compreendem isso? Todos cresceram em culpa, todos. É um problema de geral. Então a solução não vai ser achada enviando um exército ali como punição, como correção, fogo caindo do céu numa nação como correção. Não. A correção tem que vir sobre o mundo inteiro. E isso vai acontecer, irmãos, na volta de Jesus Cristo. No retorno do Senhor Jesus Cristo. Será no retorno dele. Porque na atual situação em que nos encontramos, somente a intervenção divina fará com que cesse o pecado. E isso vai ter que ser a destruição plena do pecado, da iniquidade que cresceu até a presença de Deus, e seja instaurado o reino eterno. Então, irmãos, jejuem, orem em favor da nação, tá? Para perdão dos pecados da nação,
certo? Não somente para a prosperidade, para que haja cura, a solução do coronavírus, porque achar-se-á a cura para o coronavírus, mas a iniquidade vai continuar a mesma. As pessoas vão continuar achando que Deus é uma criança ou que Deus é um amigão, aquele amigão que a gente dá um tapinha nas costas e um chutinho no traseiro. Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Deus é temível, tá? O poder de Deus é terrível. Ele tem que ser temido por nós. Ele tem que ser respeitado por nós. Ele tem que ser venerado por nós, adorado por nós. Pois não somente a nação cresceu em culpa, a igreja também, por não vigiar e por não orar. Então, não estamos em uma situação melhor do que a do mundo, do que a nossa nação. Vou dizer que estamos quase no mesmo barco, tá? A única coisa que diferencia é que o sangue de Cristo é quem nos justifica e quem nos reveste. É que somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Essa é diferente. Já os problemas da nação é iniquidade, são iníquos, pessoas que não querem saber de Deus. Então orem em favor do pedido de perdão, do arrependimento, que haja arrependimento sincero, primeiramente da igreja e seguidamente da nação. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por assistirem até o fim. Vamos continuar juntos lutando aí ao lado de Cristo e